Liberte sua mente da culpa que volta toda madrugada, com uma oração que muda tudo. Se a culpa volta toda madrugada, mesmo depois de você ter pedido perdão a Deus inúmeras vezes, existe algo que você precisa entender hoje. E talvez esta seja a primeira vez que alguém vai explicar isso sem julgamento, sem religião pesada e sem frases vazias. Porque existe uma diferença muito grande entre lembrar do que aconteceu e continuar vivendo como se Deus nunca tivesse te perdoado. E essa oração que você vai ouvir hoje não foi feita para emocionar você por alguns minutos. Ela foi feita para ajudar sua mente a sair do lugar de condenação, onde ela tem vivido há tanto tempo. Talvez durante o dia você consiga funcionar normalmente. Você trabalha, conversa, sorri, resolve problemas, tenta seguir em frente. Mas quando a madrugada chega e tudo fica em silêncio, algo dentro de você começa a despertar outra vez. As lembranças aparecem, as frases voltam, os erros antigos parecem ganhar voz de novo. E o pior não é apenas lembrar do passado. O pior é sentir que, no fundo, Deus também não esqueceu. Tem gente ouvindo isso agora que já pediu perdão pela mesma coisa 100 vezes. E mesmo assim, continua carregando um peso invisível na alma. Como se existisse uma dívida espiritual impossível de pagar. Como se fosse necessário sofrer um pouco mais antes de merecer paz outra vez. Só que ninguém consegue descansar de verdade enquanto acredita que ainda precisa se punir para provar arrependimento. E sabe o que torna isso ainda mais doloroso? É que muitas vezes a culpa não vem acompanhada de gritos. Ela chega em silêncio. Ela senta do lado da cama. Ela invade pensamentos simples. Ela faz você questionar se mudou de verdade. Faz você olhar para si mesmo como alguém quebrado demais para viver leve outra vez. Talvez você nunca tenha falado isso para ninguém. Talvez existam noites em que você olha para o teto e pensa: por que eu ainda me sinto preso se Deus diz que perdoa? E essa pergunta vai consumindo a fé lentamente. Porque quando a mente vira um tribunal, até as promessas de Deus parecem perder força dentro do coração. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. Nem toda voz que acusa você vem de Deus. Nem todo peso que permanece sobre sua mente foi colocado pelo Espírito Santo. Existe uma diferença entre arrependimento e aprisionamento. O arrependimento aproxima você de Deus. A condenação faz você fugir dele. E durante este vídeo, você vai começar a perceber que talvez esteja lutando não contra o seu passado, mas contra a forma como ele continua definindo sua identidade diante de Deus. Porque há pessoas que foram perdoadas por Deus, mas nunca se permitiram viver como alguém perdoado. E é exatamente aí que a alma começa a adoecer. O que aconteceria se hoje fosse a noite em que essa culpa finalmente perdesse o direito de controlar sua mente? Existem lembranças que não ficam apenas na memória. Elas criam raízes dentro da identidade da pessoa. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. O problema não é apenas aquilo que aconteceu no passado. O problema é que, sem perceber, você começou a enxergar a si mesmo através daquele erro. Como se aquela falha tivesse se tornado sua definição permanente diante de Deus. É por isso que certas memórias nunca parecem morrer. Você pode passar anos tentando seguir em frente, mas existe uma diferença entre deixar algo para trás e se libertar emocionalmente do significado que aquilo ganhou dentro de você. Porque há pessoas que não vivem mais o pecado, mas ainda vivem a vergonha dele todos os dias. E a vergonha tem um poder silencioso. Ela muda a forma como você ora, muda a forma como você se olha no espelho, muda até a maneira como você acredita que Deus olha para você. Talvez ninguém saiba disso. Talvez ninguém imagine o peso que você carrega quando fica sozinho,
mas dentro de você existe uma voz cansada repetindo: depois de tudo o que eu fiz, será que Deus realmente consegue me amar da mesma forma? E essa pergunta vai drenando a alma aos poucos. O mais doloroso é que muitas pessoas sinceras acabam criando uma relação de distância com Deus sem perceber. Não porque deixaram de acreditar nele, mas porque deixaram de acreditar que ainda podem ser recebidas por Ele sem condenação. A culpa faz isso. Ela convence você de que precisa esconder partes de si mesmo de Deus, como Adão no jardim depois de pecar. O livro de Gênesis, chapter 3, mostra que a primeira reação do ser humano após o pecado não foi correr para Deus, foi se esconder, porque a culpa sempre produz afastamento antes mesmo de produzir silêncio. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você nas madrugadas. Você ora, mas sente distância. Você tenta sentir paz, mas sente acusação. Você lê a Bíblia, mas algumas palavras parecem não entrar mais no coração, porque existe algo dentro da mente repetindo continuamente que você falhou demais para viver leve outra vez. Só que existe uma verdade espiritual muito profunda que quase ninguém fala. O diabo não precisa fazer você abandonar Deus completamente. Basta fazer você acreditar que nunca mais será digno de intimidade com Ele. Perceba isso. A culpa contínua não destrói apenas sua alegria, ela distorce sua identidade espiritual. E quando uma pessoa começa a se definir pelo pior momento da própria vida, ela para de enxergar aquilo que Deus ainda pode fazer através dela. Pedro negou Jesus 3 vezes, e não foi por fraqueza pequena. Foi medo, foi vergonha, foi covardia diante das pessoas. E depois disso, Pedro chorou amargamente. Imagine a mente daquele homem durante a madrugada. Imagine as frases voltando repetidamente dentro dele. Eu abandonei o Mestre. Eu falhei justamente quando mais precisava permanecer fiel. Mas sabe o que é impressionante? Jesus não encontrou Pedro para humilhá-lo. Jesus encontrou Pedro para restaurá-lo. Porque Deus não conversa com você baseado apenas no seu pior capítulo. Só que quando a culpa domina a mente, a pessoa começa a acreditar que merece viver emocionalmente presa. Como se sofrer continuamente fosse uma forma de compensar o passado. E é aí que muitos entram num cansaço espiritual silencioso. Um lugar onde já não conseguem mais distinguir a voz de Deus da própria autocondenação. Talvez hoje você esteja ouvindo isso porque Deus quer mostrar algo que sua dor nunca deixou você enxergar. Existe diferença entre memória e prisão. Lembrar do que aconteceu pode fazer parte da sua história, mas continuar vivendo como alguém condenado não faz parte do plano de Deus para a sua vida. E talvez a pergunta mais importante agora seja esta: quem você se tornou depois do erro? E quem Deus ainda está tentando mostrar que você é? Existe um momento muito perigoso na vida espiritual de alguém. É quando a própria consciência começa a trabalhar contra a pessoa. E talvez você nunca tenha percebido isso claramente até agora. Porque uma coisa é o Espírito Santo convencer alguém do pecado para gerar transformação. Outra coisa completamente diferente é viver debaixo de acusações constantes que produzem medo, vergonha e distância de Deus. Nem toda a culpa que pesa sobre sua mente vem do céu. Algumas delas vêm de feridas que nunca cicatrizaram direito. Outras vêm de palavras que lançaram sobre você. E muitas vêm daquele lugar invisível onde o inimigo aprende exatamente quais memórias usar para manter sua alma cansada. Perceba como isso funciona. Durante o dia, você consegue seguir em frente, mas basta um momento de silêncio para certos pensamentos aparecerem de novo. Você não mudou de verdade. Deus deve estar decepcionado com você. Uma pessoa como você nunca vai ter paz completa. E quanto mais esses pensamentos se repetem, mais naturais eles parecem.
É assim que a prisão começa, não com correntes visíveis, mas com ideias repetidas até parecerem verdade. E o mais assustador é que muitas pessoas espirituais confundem isso com humildade. Acham que viver se acusando constantemente é sinal de arrependimento profundo. Só que arrependimento verdadeiro aproxima você de Deus. Já a acusação contínua faz você se esconder emocionalmente dele. O inimigo conhece o poder da culpa prolongada, porque uma pessoa culpada perde força para acreditar nas promessas de Deus. Ela ora sem expectativa, adora sem liberdade, vive tentando compensar algo que Jesus já carregou na cruz. E talvez seja exatamente isso que esteja roubando sua paz hoje. Você continua tentando pagar emocionalmente por algo que Deus já ofereceu perdão. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz algo extremamente poderoso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não está escrito menos para alguns erros. Não está escrito menos para pessoas que falharam repetidamente. A palavra é clara. Só que existe uma diferença enorme entre conhecer um versículo e conseguir acreditar nele quando a culpa invade sua mente durante a madrugada. Porque nessas horas, a dor fala mais alto que a teologia. E talvez você conheça exatamente essa sensação. A sensação de orar pedindo paz, enquanto sua mente responde com lembranças antigas. A sensação de tentar dormir enquanto pensamentos começam a acusar você por coisas que já aconteceram há anos. A sensação de sentir que Deus está distante, mesmo querendo desesperadamente voltar a sentir intimidade com Ele. Só que existe algo que você precisa entender hoje. O inimigo sempre tenta transformar um erro em identidade. Foi assim desde o princípio. Ele não quer apenas lembrar você do que fez. Ele quer convencer você de que aquilo define quem você é. Porque quando alguém acredita nisso, começa a perder esperança de mudança real. E sem esperança, a alma vai se apagando devagar. Por isso, algumas pessoas vivem anos dentro da igreja sem conseguir descansar de verdade. Elas acreditam em Deus. Elas amam Jesus. Mas existe um tribunal funcionando dentro da mente delas o tempo inteiro. Um lugar onde tudo o que fizeram continua sendo usado como prova contra elas. E sabe o que é mais doloroso? Muitas vezes ninguém percebe, porque existem pessoas destruídas emocionalmente que aprenderam a parecer fortes diante de todos. Elas ajudam outras pessoas, elas aconselham, elas sorriem, mas por dentro vivem cansadas de lutar contra os próprios pensamentos. O livro de João, capítulo 8, mostra algo impressionante sobre Jesus. Quando trouxeram até ele uma mulher acusada publicamente pelos seus erros, todos queriam condená-la. Todos queriam que ela carregasse para sempre a marca do que tinha feito. Mas Jesus fez algo diferente. Ele não ignorou o pecado, mas também não permitiu que a condenação definisse aquela mulher. Perceba isso com cuidado. Jesus não conversa com você como a culpa conversa. A culpa diz, você estragou tudo. Jesus diz, levanta e continua caminhando. A culpa diz, você nunca será limpo de verdade. Jesus diz, eu faço novas todas as coisas. A culpa prende você ao passado. Jesus chama você para uma nova identidade. E talvez sua maior batalha hoje não seja contra o que aconteceu, mas contra a voz que continua dizendo que aquilo ainda controla seu futuro. Mas existe uma pergunta que começa a surgir agora dentro desta mensagem. Se Deus realmente já perdoou você, por que sua alma continua vivendo como alguém condenado? Existe um tipo de cansaço que o corpo não consegue explicar. A pessoa dorme, mas continua exausta. Ela tenta descansar, mas a mente nunca desliga completamente. E muitas vezes isso não acontece por causa do trabalho, das responsabilidades ou dos problemas da vida. A raiz está em algo mais profundo. Está no peso espiritual de carregar a mesma culpa por tempo demais. Talvez você conheça exatamente essa sensação.
A sensação de repetir as mesmas orações inúmeras vezes, esperando finalmente sentir paz, como se cada madrugada se transformasse numa tentativa desesperada de convencer Deus de que seu arrependimento é verdadeiro. E aos poucos, a oração deixa de ser um lugar de descanso e começa a parecer um tribunal emocional. Você pede perdão, depois pede de novo, depois promete que vai mudar, depois tenta provar para Deus que está se esforçando. E mesmo assim, algo dentro de você continua dizendo: ainda não foi suficiente. É assim que nasce a fadiga espiritual. Não porque Deus se cansou de ouvir você, mas porque você se cansou de tentar alcançar sozinho uma paz que só a graça pode produzir. Muitas pessoas vivem exatamente assim, sem perceber. Elas amam Deus sinceramente, mas transformaram a vida espiritual em uma luta constante para tentar merecer novamente aquilo que Jesus já ofereceu gratuitamente. E isso destrói a alma devagar, porque ninguém consegue viver leve quando acredita que precisa pagar emocionalmente todos os dias pelos próprios erros. E sabe qual é o problema mais perigoso disso? A pessoa começa a associar sofrimento com fidelidade espiritual. Ela acredita que se ainda está sofrendo pelo passado, então isso prova que se arrependeu de verdade. Como se viver em culpa contínua fosse uma demonstração de humildade diante de Deus. Só que isso não é liberdade. Isso é aprisionamento emocional disfarçado de espiritualidade. O livro de Salmos, capítulo 103, versículo 12, diz que Deus afasta nossos pecados, assim como o Oriente está longe do Ocidente. Perceba a profundidade disso. Deus não apenas tolera o arrependido, Ele remove a condenação. Ele não fica trazendo o passado de volta toda madrugada para torturar quem já se arrependeu sinceramente. Mas a mente humana faz exatamente isso. Ela revive cenas antigas, reabre feridas, reconstrói acusações e depois entrega tudo novamente para o coração carregar. Talvez você esteja cansado não apenas pelos problemas da vida. Talvez esteja cansado porque sua alma nunca para de lutar contra si mesma. Existe gente ouvindo isso agora que já não sente mais prazer nem nas coisas espirituais. Não porque perdeu a fé completamente, mas porque viver tanto tempo debaixo de culpa cria um esgotamento silencioso. A pessoa lê a Bíblia sem conseguir absorver esperança. Ela ora sem conseguir sentir proximidade. Ela entra na presença de Deus já esperando se sentir insuficiente. E o mais triste é que muitos acreditam que isso é normal. Não é. Jesus nunca chamou pessoas cansadas para entregar mais peso sobre elas. O livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, registra algo poderoso. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Perceba isso. Ele não disse: "Venham até mim e provem que merecem descanso." Ele disse: "Eu vos aliviarei." Só que pessoas feridas pela culpa têm dificuldade de acreditar nisso. Porque no fundo existe uma voz dizendo continuamente que descansar seria perigoso demais. Como se baixar a guarda significasse minimizar o erro cometido. Então elas permanecem emocionalmente tensas o tempo inteiro. Sempre vigilantes, sempre se acusando, sempre tentando compensar. E é por isso que algumas madrugadas se tornam tão pesadas, porque quando tudo fica em silêncio, a alma cansada começa a revelar o peso que vem carregando escondido durante anos. Talvez você nunca tenha percebido o quanto isso afetou sua relação com Deus. Talvez parte da sua distância espiritual não tenha sido causada por falta de amor por Ele, mas pelo medo constante de nunca conseguir ser aceito novamente da maneira como era antes. Mas existe algo muito importante que começa a mudar quando você entende uma verdade espiritual simples. Deus não está esperando você se destruir emocionalmente para então decidir amar você outra vez.
O amor dele não funciona como os relacionamentos humanos. Ele não oferece perdão com ressentimento escondido. Ele não mantém uma lista silenciosa das suas falhas para usar contra você depois. E talvez seja exatamente essa imagem distorcida de Deus que está esgotando sua alma há tanto tempo. Porque quem acredita que Deus está constantemente decepcionado, vive tentando sobreviver espiritualmente, em vez de descansar nele. Mas existe ainda algo mais profundo acontecendo dentro dessa luta. A pergunta não é apenas por que você continua se sentindo culpado. A pergunta é: quem fez você acreditar que precisava continuar sofrendo para provar que mudou? Uma das dores mais silenciosas da vida espiritual acontece quando a pessoa começa a interpretar o silêncio de Deus como rejeição. E talvez isso esteja acontecendo com você há mais tempo do que imagina. Porque existem fases em que você ora e não sente nada. Você tenta buscar Deus, mas o coração parece distante. Você espera consolo, mas encontra apenas silêncio dentro da própria mente. E nesse lugar, a culpa começa a criar interpretações perigosas. Ela faz você acreditar que Deus se afastou, que Deus perdeu a paciência, que talvez exista algo tão quebrado dentro de você que nem mesmo a graça consegue alcançar completamente. Só que o silêncio de Deus nunca deve ser confundido com a ausência de Deus. Existem pessoas na Bíblia que viveram períodos onde o céu parecia quieto, mas Deus continuava trabalhando profundamente dentro delas. O problema é que nós fomos ensinados a acreditar que a presença de Deus só existe quando conseguimos senti-la emocionalmente. E isso cria uma dependência perigosa dos sentimentos, porque haverá noites em que sua emoção estará ferida. Haverá madrugadas em que sua mente estará cansada. Haverá momentos em que o peso da culpa tentará sufocar qualquer sensação de paz. Mas Deus não desaparece só porque você não consegue senti-lo claramente naquele instante. O livro de Isaías, chapter 49, verso 15, traz uma pergunta poderosa de Deus. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Perceba a profundidade disso. Mesmo quando sua mente está confusa, mesmo quando sua fé está cansada, mesmo quando você sente vergonha de si mesmo, Deus continua presente. Só que a culpa possui uma capacidade destrutiva. Ela faz você interpretar tudo através da dor. E quando isso acontece, até o silêncio vira prova de abandono. Talvez você já tenha vivido noites assim. Noites em que você tentou orar, mas as palavras não saíam. Noites em que você ficou esperando sentir Deus perto, mas só conseguia ouvir os próprios pensamentos acusando você. Noites em que parecia mais fácil acreditar na condenação do que acreditar no amor de Deus. E aos poucos, isso vai criando um afastamento emocional invisível. A pessoa continua frequentando a igreja, continua ouvindo mensagens, continua tentando manter a fé, mas dentro dela existe uma distância silenciosa crescendo cada vez mais. Porque ela começa a acreditar que Deus está apenas tolerando sua presença, em vez de desejando sua aproximação. Só que existe uma diferença muito grande entre disciplina espiritual e abandono espiritual. Quando Deus corrige alguém, Ele corrige para restaurar. Quando o inimigo acusa alguém, ele acusa para destruir. E talvez durante muito tempo você tenha confundido essas duas vozes. A voz de Deus produz arrependimento acompanhado de esperança. A voz da condenação produz vergonha acompanhada de desespero. Uma aproxima você do Pai, a outra faz você querer se esconder dele. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias no livro de 1 Kings, chapter 19. Depois de viver um dos maiores momentos espirituais da vida dele, Elias entrou num estado profundo de esgotamento emocional. Ele sentiu medo.
sentiu vazio, sentiu vontade de desistir da própria vida. E naquele momento, Deus não apareceu trazendo condenação pesada sobre ele. Deus apareceu trazendo cuidado, trouxe descanso, trouxe alimento, trouxe direção. Perceba isso com atenção. Deus sabe cuidar de almas cansadas. Só que muitas pessoas enxergam Deus apenas como alguém esperando perfeição constante. E quando falham, começam a acreditar que perderam o direito de serem abraçadas espiritualmente outra vez. Talvez hoje sua alma esteja cansada exatamente por causa disso. Você ainda ama Deus, mas já não consegue acreditar que Ele olha para você sem decepção. E essa mentira vai destruindo sua intimidade espiritual lentamente. Porque ninguém consegue descansar perto de alguém que acredita estar sempre irritado com sua presença. Mas Deus não é como a culpa descreve. A culpa diz que Deus está distante porque você falhou. A graça diz que Deus continua perto exatamente porque sabe que você é fraco. O livro de Psalms, chapter 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não diz que Ele se afasta dos quebrados. Diz que Ele se aproxima. Talvez você tenha passado tempo demais tentando encontrar Deus em sensações intensas, enquanto Ele continua ao seu lado até nas noites em que sua mente parece um lugar escuro demais para sentir qualquer paz. E existe algo importante que começa a acontecer quando você entende isso. Você para de fugir de Deus nos momentos de fraqueza, porque percebe que talvez sejam exatamente nesses momentos que Ele está mais perto do que nunca. Mas ainda existe uma mentira muito mais profunda, escondida dentro da culpa. Uma mentira que faz muitas pessoas acreditarem que precisam continuar sofrendo para compensar o próprio passado. E enquanto essa mentira continuar viva, a alma nunca encontrará descanso verdadeiro. Existe uma mentira silenciosa que destrói muitas pessoas por dentro sem que elas percebam. Uma ideia que parece espiritual na superfície, mas que no fundo apenas mantém a alma presa ao sofrimento. É a crença de que você precisa continuar se punindo emocionalmente para provar a Deus que seu arrependimento é verdadeiro. Talvez ninguém tenha dito isso diretamente para você. Mas, em algum momento, sua mente começou a acreditar nisso. E desde então, toda vez que você tenta sentir paz, algo dentro de você reage como se descansar fosse errado. Como se seguir em frente fosse uma forma de minimizar o que aconteceu. Como se viver leve outra vez significasse esquecer a gravidade do passado. Então você continua carregando peso. Continua revivendo memórias, continua permitindo que a culpa sente ao lado da sua cama toda a madrugada, porque existe uma parte ferida dentro de você, convencida de que sofrer é necessário. Só que existe uma diferença muito grande entre arrependimento e autopunição. O arrependimento transforma, a autopunição apenas desgasta. E o mais perigoso é que muitas pessoas confundem sofrimento contínuo com santidade. Acham que viver emocionalmente destruídas demonstra profundidade espiritual. Só que Deus nunca pediu que você carregasse eternamente aquilo que Jesus já carregou na cruz. Perceba isso com atenção. Quando Jesus declarou no livro de John, chapter 19, verso 30, "Está consumado", aquilo não foi apenas uma frase simbólica, era a declaração de que o preço já havia sido pago completamente. Completamente, não parcialmente, não condicionado ao quanto você sofreria depois. Mas a culpa tenta fazer você acreditar que o sacrifício de Jesus ainda não foi suficiente para o seu caso específico. Então, sua mente cria mecanismos invisíveis de punição emocional. Você se afasta da alegria. Você rejeita descanso. Você sente dificuldade em receber amor. Você se acostuma a viver pesado. E aos poucos começa a achar normal existir sempre um tribunal funcionando dentro da própria cabeça. Talvez você nunca tenha percebido isso claramente,
Mas existe gente que já foi perdoada por Deus e mesmo assim continua se condenando diariamente. E sabe o que torna isso ainda mais doloroso? É que muitas dessas pessoas são sinceras. Elas não querem desobedecer a Deus. Elas apenas acreditam que precisam sofrer mais um pouco antes de merecer paz outra vez. Mas pense comigo. Se o sofrimento contínuo pudesse purificar alguém completamente, Jesus não precisaria ter morrido. A cruz existe exatamente porque nenhum ser humano conseguiria salvar a si mesmo através da própria dor. Só que o orgulho espiritual às vezes se esconde de formas muito silenciosas. Porque existe uma maneira de orgulho que não aparece na arrogância. Aparece na incapacidade de aceitar a graça. A pessoa acredita tanto na gravidade do próprio erro que começa a agir como se o perdão de Deus não fosse poderoso o suficiente para restaurá-la completamente. E isso gera uma vida espiritual cansada. Porque quem tenta pagar sozinho pelo passado nunca consegue descansar de verdade. O filho pródigo entendeu isso no livro de Luke, chapter 15. Quando decidiu voltar para casa, ele preparou um discurso cheio de culpa. Ele estava disposto a viver como servo porque já não se considerava digno de ser chamado filho. Perceba o que estava acontecendo dentro da mente dele. O erro mudou sua identidade. Ele ainda se via baseado na queda. Mas quando o pai o encontrou, não entregou condenação. Entregou abraço. Entregou roupa nova. Entregou mesa preparada, porque o coração do pai nunca deixou de enxergar um filho, mesmo quando o filho já não conseguia enxergar isso em si mesmo. Talvez hoje Deus esteja tentando fazer exatamente isso com você. Talvez sua alma esteja tão acostumada com a culpa que qualquer possibilidade de paz parece estranha, como se viver sem esse peso fosse perigoso demais. Então você continua revisitando erros antigos para manter viva uma dor que Jesus já tentou libertar você de carregar. E quanto mais tempo isso continua, mais a mente se torna cansada, mais a fé perde força, mais a oração perde espontaneidade, porque ninguém consegue construir intimidade verdadeira com Deus enquanto acredita que precisa merecer amor através do sofrimento. O livro de Efésios, chapter 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom, presente. Graça não é salário por bom comportamento. Graça é aquilo que Deus oferece justamente para quem reconhece que sozinho nunca conseguiria se restaurar completamente. E talvez seja exatamente isso que esteja sendo tão difícil para você aceitar. Porque aceitar a graça exige abandonar a ideia de controle, exige parar de tentar administrar a própria redenção, exige confiar que Deus realmente é capaz de amar você mesmo, conhecendo todas as partes da sua história. E existe uma pergunta muito profunda que começa a surgir agora. Se Deus já decidiu não usar mais seu passado contra você, por que você continua usando? Existem pessoas que aprenderam a sobreviver emocionalmente, escondendo a própria dor tão bem, que ninguém ao redor imagina o que realmente acontece dentro delas durante a madrugada. Talvez você seja uma dessas pessoas. Durante o dia você funciona normalmente, resolve problemas, trabalha, conversa, ajuda os outros. Sorri quando necessário. Em alguns momentos, até parece estar bem. E quem olha de fora, provavelmente pensa que sua vida espiritual está firme, que sua mente está em paz, que você já superou o que aconteceu. Mas ninguém vê o peso que aparece quando você fica sozinho. Ninguém vê as noites em que sua mente começa a revisitar lembranças antigas sem pedir permissão. Ninguém vê o esforço que você faz para parecer forte, enquanto por dentro existe uma guerra silenciosa acontecendo o tempo inteiro. E sabe o que torna isso tão cansativo? É que carregar culpa em silêncio consome energia emocional constantemente.
A pessoa passa a viver dividida entre aquilo que mostra para o mundo e aquilo que realmente sente diante de Deus. Existe uma versão sua que todos conhecem, e existe outra que aparece apenas quando tudo fica escuro e silencioso. Aquela versão que ainda se pergunta se mudou de verdade. Aquela versão que sente vergonha de certas memórias. Aquela versão que luta para acreditar que Deus ainda consegue olhar para ela com amor. E quanto mais tempo isso continua, mais difícil fica pedir ajuda. Porque a culpa também produz isolamento. Ela convence você de que ninguém entenderia sua dor completamente. Então, você aprende a esconder. Esconde o medo, esconde o cansaço, esconde os pensamentos. Esconde até partes da própria alma durante as orações. Só que existe algo muito perigoso nisso. Quando uma pessoa vive tentando parecer forte o tempo inteiro, ela começa a perder contato com a própria vulnerabilidade diante de Deus. E sem vulnerabilidade, não existe cura profunda. O livro de 2 Coríntios, chapter 12, mostra algo poderoso. Paulo fala sobre uma fraqueza que carregava constantemente e diz que ouviu de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba isso. Deus não exigiu que Paulo escondesse a fraqueza para então amá-lo. Deus mostrou que sua presença continuava suficiente exatamente no lugar da limitação humana. Mas a culpa faz você acreditar no contrário. Ela faz você pensar que precisa parecer forte o tempo inteiro para continuar sendo aceito. Então, muitas pessoas entram na igreja sorrindo, enquanto emocionalmente estão desmoronando por dentro. Elas levantam as mãos durante a adoração, mas carregam uma voz silenciosa, acusando cada pensamento delas. Elas escutam mensagens sobre graça, mas não conseguem aplicar essa graça à própria vida. Elas aconselham outras pessoas a confiarem em Deus, enquanto dentro delas existe uma dificuldade enorme de acreditar que ainda podem descansar nele completamente. E talvez essa seja uma das dores mais solitárias que alguém pode carregar. Sentir-se espiritualmente cansado, sem conseguir explicar isso para ninguém, porque existem dores que não aparecem no rosto. Existem batalhas que acontecem apenas dentro da mente. E muitas vezes o próprio religioso aprende a esconder essas guerras para não parecer fraco demais diante dos outros. Mas Jesus nunca construiu relacionamento verdadeiro baseado em aparência espiritual. Pelo contrário, os encontros mais profundos que ele teve aconteceram justamente com pessoas quebradas, cansadas e emocionalmente honestas. Foi assim com a mulher samaritana no livro de John, chapter 4. Ela carregava vergonha, sede emocional e uma vida marcada por feridas invisíveis. Mesmo assim, Jesus não iniciou a conversa expondo sua culpa. Ele começou falando sobre sede, sobre vazio, sobre algo que ela tentava preencher há muito tempo sem conseguir. Porque Deus sempre enxerga além da superfície. Enquanto as pessoas olham comportamento, Deus olha cansaço da alma. Enquanto você tenta parecer forte diante do mundo, Deus continua vendo a parte sua, que está cansada de lutar sozinha. E talvez seja exatamente por isso que esta mensagem encontrou você hoje. Talvez Deus esteja cansado de ver você tentando sobreviver emocionalmente sem permitir que Ele entre nos lugares mais vulneráveis da sua vida. Porque existe uma diferença entre servir a Deus e descansar nele. Muita gente serve, muita gente frequenta a igreja, muita gente mantém aparência espiritual. Mas por dentro, continua vivendo atormentada por pensamentos que nunca param. E sabe o que é mais triste? Algumas pessoas se acostumaram tanto com esse peso que já nem conseguem imaginar como seria viver leves outra vez. Como seria dormir sem culpa? Como seria orar sem medo? Como seria lembrar do passado sem sentir o coração afundar? Mas Jesus não morreu apenas para garantir um futuro no céu.
Ele também veio restaurar aquilo que a culpa destruiu dentro da alma humana. E talvez esteja chegando o momento mais importante desta jornada, porque existe algo sobre o perdão de Jesus que a sua mente ainda não entendeu completamente. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que Jesus apenas tolerou você depois dos seus erros, como se o perdão dele fosse uma espécie de aceitação distante, fria, cheia de decepção escondida. E é exatamente aí que muitas pessoas nunca conseguem experimentar a verdadeira liberdade espiritual, porque recebem a ideia do perdão, mas continuam vivendo emocionalmente como se ainda fossem rejeitadas. Só que existe algo sobre Jesus que a culpa nunca consegue reproduzir corretamente. Jesus não olha para você apenas pelo que aconteceu. Ele olha para aquilo que o amor dele ainda pode restaurar. E talvez sua mente tenha passado tempo demais focada no seu pior momento, enquanto Deus continua olhando para a pessoa que você ainda pode se tornar através da graça. O problema é que a culpa sempre simplifica sua identidade. Ela pega um erro e transforma aquilo numa definição permanente. Ela faz você acreditar que falhou porque é ruim, porque é fraco demais, porque nunca será diferente de verdade. Mas Jesus nunca tratou pessoas assim. Observe os encontros dele com pessoas quebradas. Quando Pedro falhou, Jesus não destruiu sua identidade. Quando Tomé duvidou, Jesus não o abandonou. Quando a mulher pega em adultério estava diante da condenação pública, Jesus não permitiu que o passado dela se tornasse a sentença final da sua vida. Perceba isso com profundidade. Jesus nunca ignorou a verdade, mas também nunca permitiu que a culpa fosse maior que a possibilidade de restauração. E talvez seja exatamente isso que sua alma precisa entender hoje. Porque existe uma diferença enorme entre reconhecer o pecado e viver escravizado por ele emocionalmente para sempre. O livro de Luke, chapter 22, mostra um momento extremamente forte. Jesus olha para Pedro e diz que Satanás havia pedido para peneirá-lo como trigo. E logo depois, Pedro falha. Nega Jesus 3 vezes diante das pessoas. Imagine o peso emocional daquela madrugada. Imagine Pedro lembrando do olhar de Jesus depois da negação. Imagine o desespero dentro da mente dele. Talvez Pedro tenha pensado exatamente o que muita gente pensa hoje. Acabou para mim. Eu destruí tudo. Depois disso, nunca mais serei o mesmo. Mas sabe o que Jesus fez depois? Ele voltou para Pedro, não para humilhar, não para jogar culpa sobre ele, não para dizer, eu sabia que você iria decepcionar. Jesus voltou para restaurar aquilo que a culpa estava destruindo dentro dele. E isso revela algo muito profundo sobre o coração de Deus. Jesus não vai até pessoas quebradas apenas para apontar feridas. Ele vai para reconstruir identidade. Só que a culpa tenta impedir isso o tempo inteiro. Porque enquanto você continuar acreditando que seu passado define quem você é, nunca conseguirá descansar completamente na graça. Você continuará tentando compensar, continuará tentando provar valor, continuará vivendo como alguém espiritualmente em dívida. E talvez seja exatamente por isso que sua mente continua tão cansada. Porque existe uma batalha acontecendo dentro de você entre duas vozes. Uma voz diz, você falhou demais. A outra diz, minha graça ainda é suficiente. Uma voz diz, você nunca mudará. A outra diz, eu faço novas todas as coisas. Uma voz prende você ao passado. A outra chama você para uma nova vida. E todos os dias, sua alma decide qual delas ouvirá com mais força. O livro de 2 Coríntios, chapter 5, verso 17, diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Isso não significa que a memória desaparece instantaneamente.
Não significa que você nunca mais sentirá dor ao lembrar de certas coisas, mas significa que o passado perdeu o direito de definir sua identidade diante de Deus. Só que muitas pessoas continuam vivendo como prisioneiras emocionais de capítulos que Deus já decidiu não usar mais contra elas. E isso cria uma vida espiritual pesada, cansada e cheia de medo. Porque quando alguém acredita que ainda precisa carregar o próprio passado sozinho, até a relação com Deus se torna exaustiva. Mas Jesus não chamou você para viver assim. Ele não morreu para que você passasse o resto da vida emocionalmente ajoelhado diante da culpa. Ele morreu para reconciliar você com o Pai, para restaurar aquilo que o medo destruiu, para devolver paz a uma mente cansada de lutar sozinha. E talvez exista algo que você ainda nunca percebeu claramente. A sua mente se transformou num tribunal permanente, e enquanto isso não mudar, nenhuma paz conseguirá permanecer por muito tempo dentro de você. Talvez o lugar mais cansativo da sua vida hoje não seja o trabalho, não sejam os problemas, não sejam as pessoas. Talvez o lugar mais cansativo seja a sua própria mente, porque existe gente vivendo com um tribunal funcionando dentro da cabeça 24 horas por dia. Tudo é analisado, tudo é julgado, tudo vira prova de condenação. A pessoa lembra do passado e imediatamente sente vergonha. Ela erra algo pequeno no presente e aquilo já desperta pensamentos antigos outra vez. Até momentos de paz parecem perigosos, porque existe uma parte da mente dizendo: você não deveria estar tranquilo depois de tudo o que aconteceu. E aos poucos, a alma perde a capacidade de descansar. Talvez você já tenha percebido isso. Você tenta orar, mas sua mente começa a acusar você. Você tenta dormir, mas lembranças aparecem. Você tenta acreditar nas promessas de Deus, mas pensamentos contrários surgem imediatamente, como se existisse alguém dentro de você, anulando toda a esperança antes mesmo dela criar raízes. É assim que a mente se transforma em tribunal. E o problema não é apenas emocional. Isso afeta diretamente sua vida espiritual. Porque quando alguém vive constantemente se julgando, começa a projetar essa mesma condenação sobre Deus. A pessoa passa a imaginar que Deus pensa dela exatamente da maneira como ela pensa de si mesma. Então, o relacionamento espiritual deixa de ser construído sobre amor e passa a ser construído sobre medo. Medo de decepcionar, medo de falhar outra vez, medo de nunca conseguir mudar completamente. E quem vive assim nunca consegue experimentar intimidade verdadeira com Deus. Porque intimidade não cresce em ambientes de condenação constante. Perceba uma coisa muito importante. O inimigo não precisa afastar totalmente você da fé para enfraquecer sua alma. Basta transformar sua mente num lugar onde paz nunca consegue permanecer por muito tempo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Você até vive momentos bons com Deus. Existem dias em que sente esperança, dias em que acredita que tudo vai melhorar. Mas então, de repente, a culpa volta. Um pensamento antigo aparece. Uma lembrança desperta vergonha outra vez. E sua mente imediatamente reabre o julgamento interno, como se existisse uma voz dizendo: não esqueça quem você realmente é. Só que essa voz não vem de Deus, porque Deus corrige sem destruir identidade. Deus confronta sem humilhar. Deus transforma sem aprisionar. O livro de Romans, chapter 12, verso 2, diz algo extremamente profundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba isso. A batalha não acontece apenas no comportamento. Ela acontece na mente. Porque enquanto sua mente continuar acreditando que você é definido pelo passado, seu coração continuará vivendo como alguém condenado, mesmo depois do perdão. E talvez seja exatamente por isso que você sente tanto desgaste emocional.
Você está tentando viver uma nova vida, com uma mentalidade ainda aprisionada ao velho capítulo da sua história. Imagine alguém que saiu de uma prisão, mas continua pensando como prisioneiro. Continua agindo como prisioneiro. Continua acreditando que não merece liberdade. É assim que muita gente vive espiritualmente. Jesus abre a porta, mas a mente continua presa. E sabe o que torna isso ainda mais difícil? O fato de que pensamentos repetitivos parecem verdadeiros depois de certo tempo. Quanto mais sua mente repete acusações, mais naturais elas parecem. Então a pessoa começa a acreditar que aquilo é discernimento espiritual, quando na verdade é apenas desgaste emocional alimentado pela culpa. Por isso algumas madrugadas se tornam tão pesadas. Porque no silêncio, sem distrações, a mente começa a falar mais alto. E se ela foi treinada pela culpa durante anos, ela automaticamente volta aos mesmos lugares, aos mesmos medos, às mesmas acusações, a mesma sensação de insuficiência. Mas existe algo poderoso que começa a acontecer quando você entende que nem todo pensamento merece ser aceito como verdade. Jesus mesmo foi tentado no deserto com mentiras que tentavam distorcer sua identidade. O inimigo dizia: "Se tu és filho de Deus." Perceba isso. O ataque começou na identidade. E é exatamente aí que sua batalha também acontece. A culpa tenta fazer você esquecer quem Deus diz que você é. Ela quer que você se enxergue apenas pela queda, apenas pelo erro, apenas pelo passado. Mas Deus continua chamando você pelo propósito, não pela prisão. E talvez hoje seja o momento de perceber que sua mente não foi criada para ser um tribunal permanente. Ela foi criada para ser lugar de verdade, paz e presença de Deus. Só que existe algo muito importante que você ainda precisa entender. A liberdade verdadeira não começa quando todas as lembranças desaparecem. Ela começa quando você finalmente decide parar de usar essas lembranças como prova contra si mesmo. E é exatamente por isso que a próxima parte desta jornada pode mudar a maneira como você ora para sempre. Talvez durante muito tempo você tenha enxergado oração da maneira errada, como se orar fosse encontrar as palavras perfeitas para convencer Deus a ter misericórdia de você outra vez. Como se existisse uma fórmula capaz de finalmente fazer a culpa desaparecer de uma vez por todas. Mas oração nunca foi sobre performance espiritual. Nunca foi sobre falar bonito. Nunca foi sobre provar valor diante de Deus. A verdadeira oração começa quando a alma para de tentar controlar tudo e finalmente se rende. E talvez seja exatamente isso que está faltando dentro de você há tanto tempo. Porque existem pessoas que oram todos os dias, mas nunca entregam verdadeiramente o peso que carregam. Elas continuam segurando a culpa enquanto falam com Deus sobre liberdade. Continuam tentando administrar emocionalmente o próprio passado, enquanto pedem paz ao céu. Só que existe um momento em que a alma cansa de lutar sozinha. E quando esse momento chega, a oração deixa de ser religiosa e se torna um grito honesto do coração. Talvez hoje seja essa noite para você. Não uma noite de emoção passageira, mas uma noite de rendição verdadeira. Porque enquanto você continuar tentando resolver sozinho aquilo que apenas Deus pode curar dentro de você, a culpa continuará encontrando espaço para voltar. O livro de 1 Peter, chapter 5, verso 7 diz: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Toda. Não apenas a parte bonita, não apenas aquilo que você consegue explicar. Toda a ansiedade, toda a culpa, todo o medo, toda a vergonha escondida. Só que muita gente nunca aprende realmente a lançar esses pesos sobre Deus. Elas apenas carregam tudo enquanto fingem estar entregando. E sabe por quê? Porque entregar de verdade exige confiança. Exige acreditar que Deus não vai destruir você
depois da vulnerabilidade. Exige acreditar que Ele continua sendo Pai, até nas partes da sua história que você mais sente vergonha de lembrar. E talvez seja exatamente aí que sua alma trava. Porque você até acredita que Deus perdoa pessoas, mas ainda não consegue acreditar profundamente que Ele perdoa você. Então suas orações se tornam cansadas, repetitivas, pesadas. Você pede perdão sem conseguir descansar nele. Você fala com Deus enquanto continua emocionalmente ajoelhado diante da culpa. Mas hoje eu quero que você perceba algo muito importante. Deus nunca pediu que você carregasse sozinho aquilo que está destruindo sua mente. Nunca. Jesus não chamou pessoas perfeitas para perto dele. Ele chamou cansados, sobrecarregados, feridos, gente que já não conseguia mais sustentar o próprio peso emocional. E talvez você tenha chegado exatamente nesse lugar. O lugar onde a alma já está cansada demais para continuar fingindo força. Talvez você tenha passado anos tentando parecer firme espiritualmente, enquanto por dentro existia uma exaustão silenciosa, crescendo cada vez mais. E sabe o que Deus faz com pessoas cansadas? Ele não exige atuação. Ele oferece descanso, mas descanso só começa quando a rendição é verdadeira. E rendição verdadeira significa parar de negociar com a culpa. Parar de usar o sofrimento como prova de arrependimento. Parar de acreditar que viver pesado agrada mais a Deus do que viver transformado. Talvez sua maior dificuldade não seja pedir perdão. Talvez sua maior dificuldade seja aceitar que o perdão realmente foi liberado sobre sua vida. Porque aceitar isso muda tudo. Muda a maneira como você ora, muda a maneira como você dorme, muda a maneira como você olha para si mesmo. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu quero que você apenas pare por alguns segundos e escute isso sem resistência dentro da sua alma. Deus não está esperando você se destruir emocionalmente para então amar você de novo. Ele já conhece cada parte da sua história, cada queda, cada pensamento, cada madrugada difícil. E mesmo assim continua chamando você para perto. Então, onde você estiver agora, não tente impressionar Deus com palavras perfeitas. Apenas seja honesto. Porque talvez a oração que muda tudo não seja a mais bonita. Seja a mais verdadeira que você já fez na vida. Senhor, eu estou cansado de carregar sozinho aquilo que o Senhor já viu. Cansado de lutar contra pensamentos que não me deixam descansar. Cansado de me enxergar apenas pelos meus erros. Hoje eu não quero mais fugir da tua presença. Não quero mais viver como alguém condenado quando Jesus já pagou o preço pela minha liberdade. Eu entrego minha culpa, entrego minha vergonha, entrego as memórias que continuam me ferindo. Ensina meu coração a acreditar no teu perdão mais do que acredita nas acusações da minha mente. E mesmo que eu ainda esteja fraco, me ajuda a descansar naquilo que o Senhor diz sobre mim e não naquilo que minha culpa continua repetindo. Amém. Talvez algo dentro de você tenha começado a quebrar enquanto ouvia essa oração. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, sua alma tenha parado de lutar por alguns segundos. Mas existe ainda um passo muito importante nessa jornada. Porque depois da rendição, chega o momento em que você finalmente para de fugir de Deus e aprende a descansar nele. Talvez amanhã as lembranças ainda existam. Talvez algumas cicatrizes ainda permaneçam na memória. Talvez sua mente ainda tente revisitar certos capítulos antigos de vez em quando. Mas existe algo que precisa terminar hoje. A autoridade que a culpa tinha sobre sua identidade. Porque durante tempo demais você viveu como alguém definido pelo pior momento da própria história. E isso foi roubando sua paz lentamente, roubando sua leveza, roubando sua capacidade de acreditar que Deus ainda poderia olhar para você sem condenação. Só que agora,
você entende algo diferente. O problema nunca foi apenas o passado. O problema foi permitir que o passado continuasse ocupando o lugar que pertence à voz de Deus dentro da sua mente. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a respirar espiritualmente outra vez. Não porque tudo ficou perfeito. Não porque todas as emoções desapareceram instantaneamente, mas porque algo mudou dentro de você. A culpa já não parece tão absoluta como antes. A vergonha já não soa mais como verdade definitiva. E existe uma paz silenciosa começando a surgir exatamente no lugar onde antes só existia acusação. Perceba uma coisa muito importante. Deus nunca pediu que você esquecesse completamente sua história, mas Ele nunca quis que você se ajoelhasse diante dela pelo resto da vida. Existe diferença entre lembrar e viver aprisionado. Existe diferença entre reconhecer erros e transformar esses erros numa identidade permanente. E talvez seja exatamente isso que Jesus estava tentando mostrar o tempo inteiro. A cruz nunca foi apenas sobre perdoar pecados. Foi sobre devolver identidade para pessoas que já não conseguiam mais enxergar valor em si mesmas. Por isso, Jesus restaurava pessoas publicamente. Por isso, ele levantava quem todos condenavam. Por isso, ele se aproximava justamente daqueles que acreditavam estar distantes demais para serem alcançados outra vez. Porque o amor de Deus não funciona baseado na lógica da culpa humana. Nós olhamos falhas e pensamos em rejeição. Deus olha feridas e pensa em restauração. Nós olhamos o passado e pensamos em condenação. Deus olha o coração arrependido e pensa em recomeço. E talvez hoje tenha sido exatamente esse o reencontro que sua alma precisava. Não um reencontro com religião, não um reencontro com obrigação espiritual, mas um reencontro com a verdade de que você ainda pode descansar na presença de Deus sem viver se escondendo emocionalmente dele. Talvez hoje seja a primeira madrugada em muito tempo em que você conseguirá fechar os olhos sem sentir que precisa lutar contra si mesmo o tempo inteiro. Porque quando a graça finalmente entra onde a culpa governava, algo dentro da alma começa a descansar. E isso muda tudo. Muda a maneira como você ora, muda a maneira como você se olha, muda a maneira como você atravessa as madrugadas silenciosas. O livro de Salmos 3, versículo 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Isso significa que Deus não acorda revivendo suas falhas para decidir se continuará amando você naquele dia. A misericórdia já está esperando antes mesmo de você abrir os olhos. E talvez sua mente tenha passado anos acreditando numa versão de Deus construída pela culpa e não pela graça. Mas agora, algo ficou claro. Você não precisa mais viver como alguém condenado, tentando sobreviver espiritualmente. Você pode viver como alguém que ainda está sendo transformado, mas que já é profundamente amado durante o processo. E talvez seja exatamente isso que a sua alma precisava ouvir antes de dormir hoje. Que Deus não abandonou você. Que o silêncio não significava rejeição. Que a culpa não possui mais autoridade para definir seu futuro. E que existe vida além desse peso que você carregou por tanto tempo. Agora, imagine como sua vida começará a mudar no dia em que sua mente finalmente acreditar nisso, tanto quanto seu coração desejava acreditar. Porque existem feridas que começam a cicatrizar no instante em que a verdade de Deus se torna mais forte do que a voz da condenação. E talvez essa seja apenas a primeira noite da liberdade que Deus ainda quer construir dentro de você.